Shalom, shalom, amados irmãos, estamos de volta em nossas lives aqui na comunidade Yahushua. Vamos para nossa abertura e já voltamos para o tema de hoje. Estamos de volta, ficamos dias sem postar vídeos. A gente ainda está de quarentena. Estava com muita dor no corpo, fui fazer exame. E deu Covid, então a gente tem que ficar aqui isolado. Tava os primeiros dias com bastante dor no corpo, então não estava conseguindo gravar os vídeos para vocês, mas a partir de hoje vamos começar a postar diariamente, novamente, ok? Vamos falar de algo muito interessante hoje. Você já pode abrir a sua escritura, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar em João, tá? Vamos trabalhar em João 5:39, tá bom? O Evangelho de João, capítulo 5, tá? Versículo 39. Já pode abrir aí a sua escritura. Você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, compartilha, tá? Ativa o sininho das notificações para você ser notificado de todos os nossos conteúdos. Amados, vamos começar o nosso estudo hoje, tá? Falando sobre um versículo que está em João, muito interessante, e que eu acredito que alguns de vocês vão ficar chocados, tá? Vamos ler aqui, diz o seguinte, João 5:39, tá? Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna, e são elas que de mim testificam, tá? Quem diz isso foi Yahushua. Então, amados, ele diz aqui, ó, examinai as escrituras, porque vós cuidai ter nelas a vida eterna. E elas, são elas, na verdade, que testificam de mim. Amados, muito interessante, por quê? Se formos analisarmos, no contexto, qual era a escritura que Yahushua estava se referindo? Vocês acreditam que Yahushua estava se referindo ao Novo Testamento, por exemplo? Por que eu estou citando isso? Porque todas as vezes que nós vamos citar algo do Velho Testamento, alguns de vocês podem dizer o seguinte, mas o Novo Testamento já acabou, já foi, a gente não precisa mais ficar lendo o Velho Testamento, não precisa mais ficar guardando as leis, toda aquela coisa. Mas quando nós vamos analisar o contexto sobre esse quesito de que escritura, ele estava falando, a gente vê que há algo muito interessante. Eu vou dizer para vocês o porquê. Aqui quem dialogou isso foi Yahushua, certo? Mas algo muito interessante é que Yahushua não podia estar falando do Novo Testamento. Vocês sabem o porquê? Os livros do Novo Testamento, em particular as cartas de Paulo, por exemplo, parecem ser mais antigas do que os próprios 4 evangelhos. Às vezes você vê na sua escritura, você pensa, os evangelhos foram escritos primeiro, depois as cartas de Paulo, mas na verdade não. Paulo escreveu primeiro, tá? E essas cartas, elas estão datadas de 50 a 100 depois de Cristo. 50 a 100 depois de Cristo. Então, Yahushua nem sequer, ele presenciou essas escrituras porque foi depois de Cristo. Vocês estão entendendo agora? Agora, se analisarmos com muito cuidado, nós vamos ver que Yahushua estava falando, na verdade, sobre o Velho Testamento, que nós chamamos hoje de Velho Testamento, Velho Concerto. Porque as Escrituras, elas são eternas, elas não tem como anular as Escrituras, elas são eternas. A lei de Deus é eterna, isso está nas Escrituras, tá? Então isso aqui fica muito claro para vocês que acham, porque o apóstolo Paulo leu Mateus. Não leu, eles escreveram. E estas cartas que eles escreviam, estas cartas, elas foram recopiadas ali, pelas comunidades da época,
Hoje nós não temos os autógrafos. O que é os autógrafos? As cartas escritas pelos próprios apóstolos, os autores. Porém, nós temos cópias das cópias, nós temos bastantes fragmentos, parece que 5.500, uma coisa assim, fragmentos, né, das escrituras. Temos do quarto século o Códex Sinaítico, temos também o Vaticanos, Códex Bizai, temos vários, né, manuscritos, papiros, todos eles depois de Cristo, né, sobre os evangelhos, no caso ali a vida de Yahushua. Então, amados, o que eu quero dizer com por que eu resolvi trazer esse tema para vocês? Porque às vezes você fica com receio pensando, porque existem muitas pregações, hoje eu disse isso para vocês, né, de pessoas que totalmente contra ler o Velho Testamento. E assim, não dá para entender, porque como eu disse a vocês, o apóstolo Shaul diz: sedes meus seguidores assim como eu sou de Cristo. Ou seja, ele era seguidor de Cristo, ele fazia o que Cristo fazia. E se é para sermos seguidores dele, é porque ele é o seguidor do cabeça, que é Cristo. Certo? Então o que Cristo fazia, Shaul fazia. Então não tem como a gente ir contra o que está nas Escrituras, porque Shaul cumpriu, Yahushua cumpriu, certo? Agora, o entendimento, né, a percepção, muitas vezes, faz com que as pessoas sejam ludibriadas por outras, né, por outras linhas que não tem nada a ver. Então, todas as vezes que nós citamos aqui, fazemos paralelos com o Velho Testamento ou Novo, eu vou dizer assim para vocês entenderem, pois a Escritura é uma só, todas elas testificam do Mashiach, testificam do nosso, né, Elohim Todo-Poderoso. Mas essa corrente de que o Velho Testamento já passou, já foi, não devemos ler, coisa disso e aquilo, isso é uma piada. Por que eu digo que isso é uma piada? Porque se formos analisarmos, todos os discípulos dos primeiros séculos, até que fosse feito o cânon do Novo Testamento, eles tiveram que ler o Velho. Todos eles ali do primeiro século liam o Velho Testamento. Se vocês forem analisar, não havia cartas. Paulo mandou carta para Filipos, Paulo mandou carta para Éfeso. Por exemplo, Paulo mandou carta para diversas igrejas, certo? Pedro mandou carta para outras igrejas. Aí escreveram ali o relato sobre a vida de Yahushua, que são alguns evangelhos. Tem vários, mas uns não foram canonizados. Então, nós vemos que eles liam o que no primeiro século? Além das cartas, que era para resolver problemas que estavam acontecendo, eles liam o Velho Testamento, tá? Então, para você que não sabia, fica sabendo já desde agora que nos primeiros séculos eles liam sim o Velho Testamento. E não há problema nenhum em ler o Novo e ler o Velho, desde que seja feita de uma forma conjunta, né, e que não faça uma separação, porque fica estranho. Eles liam, eles praticam. Se você for analisar o primeiro século e ver como funcionou a parte da escrita, você imagina aqueles discípulos que viveram na época de Cristo, eles não tinham as cartas. A primeira carta foi escrita 50 depois de Cristo. Então, para você que não sabia, trouxemos esse vídeo aí só para apresentar para vocês essa curiosidade, né? Um texto muito interessante, né? Texto no livro de João, capítulo 5, versículo 39, que diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, é um versículo que chama atenção, porque qual Escritura eles liam? Sim, eles liam também o Velho Testamento. Amados, eu vou parando por aqui. A gente está em isolamento até sexta-feira, então a gente começa a falar muito, começa, né, a secar demais a garganta. Mas a gente, no decorrer da semana, do dia aí, a gente vai postando mais vídeo para vocês. Shalom, shalom, que o Eterno vos abençoe grandemente, em nome de Yahushua.